Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. João capítulo 21. João capítulo 21. A partir do versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Aleluia. Amém? Stephanie, eu estou lhe passando agora a mensagem para que você coloque na nossa projeção, já que eu não tinha lhe passado, porque foi agora que o Senhor me deu, então acabou que eu não passei. Vocês acharam? Digam amém. Pronto, passei agora, Stephanie. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, em algumas versões, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digam amém. Oremos ao Senhor. Pai, antes de nos assentarmos contigo à mesa, ouviremos a tua palavra, a revelação que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pedro era sanguíneo e talvez um dos discípulos de maior intensidade a estar com Jesus. Nenhum discípulo talvez tenha marcado mais o colegiado de discípulos do que Pedro. Apesar de Tiago ter sido o pastor e o grande bispo da igreja após a ascensão de Cristo e ser ele o grande líder da igreja primitiva, mas todos reconhecem em Pedro uma formidável liderança. Pedro foi um homem de altos e baixos com Deus. Foi um homem de altos e baixos na sua relação com Cristo, em suas demonstrações de fé. De Pedro você poderia esperar qualquer coisa, menos a falta de entrega, de intensidade naquilo que ele se propunha a fazer, característica, aliás, daqueles que são sanguíneos. Bem, Pedro, quando Jesus disse que todos lhe negariam, Pedro foi o primeiro a dizer: não, Senhor, qualquer um pode lhe negar, eu jamais vou lhe negar. E quando Jesus é preso, o que Pedro disse agora é provado. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala, porque uma hora chegará
que o que você disse para o outro fazer, você terá que praticar. Uma hora chegará em que o que você disse ao vento, você terá que provar nas ações. E chegou a hora de Pedro provar que ele não negaria Cristo. Mas ele não passa nesse teste, e todos nós conhecemos bem a história. Pedro, então, ao negar Jesus, ele se isola. Ele se envergonha da sua atitude. E quando Jesus agora ressuscita dentre os mortos, Jesus vai, e na hora da sua ressurreição, diante das pessoas que o veem ressurreto, apesar de não poderem tocar nele, Jesus diz àquelas mulheres: vão e digam a Pedro e aos seus irmãos que eu ressuscitei. Repare que Jesus, ao dizer, diga a eles, ele menciona única e exclusivamente Pedro. Ele diz, diga a Pedro e aos seus irmãos que eu ressuscitei. E quando Jesus estabelece o local aonde ele iria se encontrar com os seus discípulos para lhes dar os últimos relatórios, os últimos conselhos, Jesus escolhe o lugar que ele estava acostumado durante aqueles 3 últimos anos a conviver com os discípulos. Jesus os convida para comer um peixe assado, molhado em um favo de mel. Aquele churrasco de peixe foi preparado pelo próprio Senhor. Quando eles chegam às margens do mar da Galileia, o peixe já estava na brasa, a fogueira acesa, o pote de mel ao lado, e Jesus lhes dando boas-vindas. Foi o primeiro encontro, depois que Jesus aparece dentro da casa onde eles estavam. Mas ali Jesus faz uma rápida aparição. Então, aquele momento em que eles vão comer o peixe, é o grande momento da comunhão. Quando Mateus vê Jesus, lhe abraça, sorrindo, feliz. Assim foi Tiago, assim foi João, assim foi Bartolomeu, assim foi com outro Judas, não o traidor. Todos abraçando e se confraternizando com Jesus, porque afinal de contas, a promessa tinha sido cumprida, e aquele que morreu na cruz ao 3º dia ressuscitou. Todos felizes, menos um, Pedro. Eu quero que você imagine agora a cena comigo, daquele peixe sendo assado na fogueira, aquele calor humano, daquela roda de discípulos, felizes, conversando, perguntando a Jesus como foi a experiência de morte, de ressurreição, e Jesus sorrindo, conversando, e Pedro cabisbaixo, sem dizer uma palavra. O falante Pedro agora é silencioso. O extrovertido Pedro agora é envergonhado. Porque afinal de contas, tudo que ele disse que faria, ele não conseguiu fazer. Jesus então, no momento de maior euforia deles, quando um está conversando com o outro e tocando assuntos e assuntos, Jesus levanta da roda e vai caminhando por detrás daquela roda de discípulos, e ele fica atrás do Pedro.
e diz para Pedro: psiu, psiu. Eu imagino Pedro escrevendo nada na areia, e ele olha e toma um susto. E Jesus diz: vem cá. Eu imagino Pedro dizendo: vem cá. Pedro levanta. E Jesus diz: vamos sair daqui. Vem comigo. E eles vão andando às margens do mar da Galileia. Estava escuro. Quando eles perceberam que Jesus não estava ali, alguém deve ter perguntado: cadê o mestre? Alguém que toma conta e é mais atento disse: foi lá para longe com Pedro. Alguém deve ter dito: ih, já era. Sabia. Deu ruim para Pedro. Também ele fala pra caramba. Acha que é o bom. Agora se ferrou. Jesus deve estar dando um esporro nele. Está acabando com ele. Vai voltar moído. Se não voltar, excluído, hein? Porque se fosse eu excluía. Tem gente que nem imagina onde você está hoje. Nem imagina. Tem gente que nem imagina onde você está agora, nesse momento, 10h25. Não imagina. Que a única coisa que soube de você é que você estava deprimido, que você estava triste, que você não estava bem, que teu filho não estava bem, que a tua casa não estava bem. É a última notícia. Porque o máximo que eles conseguem saber de você é até Jesus sumir contigo no meio da escuridão. Dali para lá, não dá para saber mais nada de você. Enquanto eles estão achando algo a teu respeito, o que eles não sabem é que Jesus te tirou daquela roda, te trouxe aqui esta manhã para tratar teu coração. Vamos andando, Pedro. Para mim, aqueles foram os passos mais difíceis de Pedro. Eram os minutos que não se passavam. Ele não falava nada e Jesus também não. Ambos no meio da escuridão. Para enxergar o outro tinha que ficar bem pertinho. E tudo que Pedro não queria era ficar perto do mestre. Perto daquele que ele jurou amor, mas traiu. De repente Jesus para a caminhada. E quando para, o coração do velho Pedro quase sai pela boca. E ele imagina: é agora. Por que Jesus fez isso com Pedro? Por que Jesus teve o carinho, o cuidado de pegar Pedro, tirar do meio dos outros para tratá-lo, para cuidar? Por quê? Porque Jesus sabia que Satanás já tinha traçado um destino para Pedro. Qual? O mesmo de Judas. O mesmo de Judas. Pedro queria morrer. E Jesus não fez aquele peixe assado por causa de Mateus, por causa de Lucas, por causa de Bartolomeu, aliás, por causa de João. Não! Não! Jesus só costuma fazer encontros para quem está precisando.
Jesus só costuma chamar à mesa quem está doente, quem está precisando de socorro, quem está precisando da bênção, quem está precisando da misericórdia dele. É por isso que ele te trouxe aqui hoje. É por isso que ele te acordou. É por isso que você aceitou o convite. É por isso que anjos poderosos foram lá na sua casa e estão lá fora te esperando terminar o culto. Porque hoje o Senhor quer te tratar. Pastor, o senhor está dizendo que Pedro ia se suicidar? Eu estou. O senhor tem base bíblica para isso? Não. Mas quando você olha para a história de Pedro, quando você olha para o temperamento sanguíneo, colérico de Pedro, o sanguíneo, quando erra, ele tem uma dificuldade imensa de se perdoar. Porque todo sanguíneo, ele é um pouco vaidoso. E a sua vaidade é em dar. E quando ele não dá, quando ele não faz a entrega, ele se envergonha. Você não pensa que passou pela cabeça de Pedro fazer o que Judas fez? Acabar com aquele sofrimento? Porque o suicídio de Judas foi por uma única razão. Era mais fácil para ele ter um encontro com a morte do que olhar no rosto de quem ele traiu. Do que passar a vida inteira sentindo o toque dos lábios daquele que só o amou e que lhe disse: Judas, o que tens que fazer, faça logo, porque eu não estou aguentando, amigo. Eu não estou aguentando. Quando Jesus para no meio daquela escuridão, ele olha para Pedro. Pedro baixa a cabeça, que é a postura de todo envergonhado. E eu imagino Jesus pegando o queixo de Pedro e levantando e dizendo: Pedro, filho de João, tu me amas? Ele, com a cabeça baixa, diz: sim, eu te amo, Senhor. O Senhor levanta de novo a sua cabeça, e eu estou imaginando e diz: então vai e cuida dos meus cordeirinhos. Eu imagino Pedro dizendo: eu não estou ouvindo isso. Eu pensei que ele fosse desistir de mim. Ele está me mandando voltar a pastorear. Ele está me entregando o rebanho dele. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, filho de João, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Jesus disse: então me dê uma prova desse amor e cumpra o teu ministério. Vá e cuide do meu rebanho. Jesus então diz para Pedro novamente: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: eu sei que é difícil do Senhor acreditar em quem só lhe traiu, mas tu és Deus, tu sondas o coração do homem, tu sabes que eu te amo, me sonda e tu saberás que eu te amo. Eu só tive medo, eu só não queria morrer, mas eu te amo.
mais que eu te amo. Jesus disse, então vai e cuide das minhas ovelhas. O ser humano se move com 3 objetivos. 3 são os objetivos que nos mantêm vivos. E sem eles, a melhor escolha é a morte. Da hora que nasce à hora que morre, o ser humano procura alcançar 3 coisas, sem as quais ele sofrerá de incompletude. Lhe faltará equilíbrio para a tomada de decisões. Ele não terá saúde emocional. Desde a hora que nasce até a hora que morre, algo faz crianças e idosos quererem a mesma coisa. Todo ser humano precisa se sentir amado, se sentir importante e se sentir pertencente a um núcleo, a uma célula, a uma família. Nossas experiências e frustrações e dores que passamos ao longo da vida mexem nesta completude. E essas dores tentam lhe convencer que você não é amado, que você não é importante, e te faz perder o sentido de pertencimento. É por isso que os divórcios, as traições, as decepções têm um poder tão devastador na vida do ser humano. Porque essas coisas afetam o sentido de se sentir amado, o sentido de se sentir importante, e anulam o sentido do pertencimento. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador. E da mesma forma que suas criaturas, o Criador também tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir importante e de se sentir pertencente. E isso não tem nada a ver com carências, porque Deus não é carente. Tem a ver com vida, porque não há vida se eu não me sinto amado. Não há vida se eu não me sinto importante para alguém. Não há vida se eu não tenho o sentido de pertencimento. Então, a melhor escolha é a morte. Quando o ser humano olha para si e pergunta: para que viver? Por que viver? Não é difícil para nós, que nos sentimos completos, apesar das lutas, das dificuldades da vida, mas nos sentimos amados, nos sentimos importantes, pertencemos a um núcleo que chamamos família. Não é difícil para nós entendermos por que uma pessoa dá cabo da sua vida. Alguém tão jovem, com tanto dinheiro, com tanto futuro pela frente, por que resolve acabar com a própria vida? Porque em algum momento ela deixou de se sentir amada. Ela viu que ela não era importante para ninguém. E ela perdeu o vínculo do pertencimento. Ainda bem que você veio aqui hoje, nesta manhã. Porque eu tenho certeza que enquanto eu estiver pregando, laços de morte estarão sendo cortados. Setas estarão sendo interceptadas. Aleluia!
o sentido da vida nos será devolvido, a casa será arrumada, as emoções serão reequilibradas. Aleluia! Porque o mesmo Cristo que sai das rodas dos discípulos, que deixa de comer o peixe com favo de mel, e que pega Pedro e o leva à margem do mar da Galileia, no meio da escuridão, para tratá-lo, te trouxe aqui nesta manhã, para tratar você, e para dizer: você é amado, você é importante, e você me pertence. Eu repito, isso não tem nada a ver com carência. Não é carência, é vida. Porque esse mesmo sentido da vida nós vemos no Criador. E o Criador não é carente. Se sentir amado é algo que o próprio Deus precisa se sentir. Por isso ele vai dizer em Deuteronômio 6:5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. Deus está reivindicando o amor. Foi por isso que ao criar o homem e a mulher, ele planta no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no mesmo jardim ele planta a árvore da vida. E diz ao homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que deste fruto comeres, certamente irás morrer. Ora, porque Deus, sendo onisciente, sabendo de tudo antes de acontecer, porque Ele plantou aquela maldita árvore ali no jardim. Eu vou te relembrar: Deus nos fez sua imagem e semelhança. Assim como ninguém pode obrigar Deus a amar, Ele ama o que quer amar. Porque amor não pode viver em prisões. Amor não aceita cadeias e nem imposições. Ele não poderia fazer a sua criatura e impor a ela o amor a Ele. E a gente só sabe quando ama, quando tem a opção de não amar. A gente só sabe quando ama, quando tem direito de escolher. Eu imagino um anjo chegando para Deus e dizendo: o Senhor não acha que plantando essa árvore vai ter problema? E o Senhor diz: eu sei que eu vou ter, mas eu tenho que plantá-la. Porque eu não criei robôs. Eu criei seres semelhantes a mim. Eu preciso dar a eles a escolha de me amar ou não, de me querer ou não. Por isso, ainda que me doa, se a escolha for não me amar, mas porque eu amo, eu dou a eles a liberdade de decidir ou não me amar. A vida só tem sentido se nós nos sentimos fontes e receptores do amor.
Perguntaram para Jesus, qual o maior de todos os mandamentos? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se sentir amado e amar vai criando em nós as conexões da vida. Você entende? Quem ama precisa sentir o amor, o retorno do amor. Não caiam nessa história de que alguém tem capacidade de amar sozinho. Não! O amor precisa fluir. O amor precisa retornar. Ninguém terá a capacidade de amar sozinho sem adoecer. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei. O meu Pai o amará. E nós nos manifestaremos a Ele em amor. Jesus está dizendo: não há quem me ame que não seja devolvido a Ele o meu amor. Aleluia! Ninguém vai amar a Deus sozinho. Antes, Ele sempre nos amará primeiro. O segredo, ouça isso. O segredo do estabelecimento da unidade relacional sempre dependerá da nossa capacidade de amar. Se eu não tenho capacidade de amar, eu não consigo perdoar. Se eu não tenho a capacidade de amar, eu não consigo caminhar mais uma milha. Se eu não tenho a capacidade de amar, eu não consigo trazer para perto quem foi para longe.